programa Suburbano Entrevista recebe a poeta Raquel Almeida. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Firmeza total. Raquel, por que poeta e não poetisa? De uns anos pra cá isso vem se firmado assim, dentro do movimento de literatura, principalmente nas periferias, né? A gente, enquanto escritora, tem afirmado esse nome poeta por ser um nome que é usado tanto para homem quanto para mulher. E a gente pensou por que ficar diferenciando poetisa se é um nome que a gente pode usar sem, né, Ou seja, ter aquele, você... um nome unissex, né? Então, e isso também como uma forma de resistência para não... A gente já é muito diferenciada dentro da nossa literatura, né? Tipo, é feminina, é masculina, é homem que escreve, mulher que escreve, diferenças. E então a gente está afirmando poeta porque somos poeta mesmo. Poetisa é uma invenção aí da sociedade também. Para colocar a gente num determinado lugar. Separado. Isso. Ou seja, por opção de vocês Por mesmos. opção nossa. Raquel, conheço sua caminhada, conheço sua trajetória, vi que quando você começou o envolvimento, a partir do Elo da Corrente e tudo mais. Nos fale o que você... Qual é as suas frentes de trabalho? É o Sarau Elo da Corrente, né? Uhum. O Elo da Corrente também por algum tempo foi editor, né? Lançou alguns livros. Como que está esse trabalho do Elo da Corrente hoje? O Sarau, como é que é? Bom, você viu tudo nascer, né? O Elo, esse ano completa 9 anos. O eixo de trabalho do Elo, e assim como o meu quanto organizadora, do Michel, do Douglas, é trabalhar sempre a questão de periferia, de raça, né? A negritude e a nordestina. Eu sempre puxo pelo lado do feminismo, né? Porque também é uma bandeira que eu sempre levanto no que eu escrevo, no que faço. O Elo, hoje em dia, a gente mantém o sarau mensal, né? Toda segunda e quinta do mês. E a editora, o último livro que a gente lançou foi o da Mirta, né? Que é uma escritora cubana. E aí a gente está nesse processo de estar lançando algumas coisas, não com tanta frequência como era antes, uma mas continuidade, mas esporadicamente. sempre tem um projetinho ali que a gente vai olhando, vai juntando, fazendo a edição, e aí na melhor hora viabilizando o cash, né? Porque lançar livro é caro e é difícil. Então a gente está com alguns projetos, mas sempre na cautela para poder não escorregar aí no... O Salário da Corrente é no Bar do Santista. Isso. É um bar, inclusive, pequeno, né? O pessoal fica ali meio que até na calçada e tal. Esse lance de ser num bar, alguma vez pegou pra você? Ou no bar era porque era o melhor lugar de se encontrar mesmo na quebrada? Sempre foi, né? No início tinha muita questão por conta de ser um bar, e é um bar que os bares geralmente homens frequentam mais e tal. Eu acho que hoje em dia isso foi se quebrando, até por conta dos saraus, assim. Mas já aconteceram casos no Santista, por exemplo, de vizinhas que gostam do sarau e é católica e achar que o bar não é um lugar para mulher e ficar escondida atrás do poste para ouvir uma poesia. A gente já passou por isso. Não adentrou, mas ficou ali. Ficou ali, depois conversou com a gente foi fazer o sarau no lugar que ela queria convidar. O lance de fazer na biblioteca deu uma ajudada nesse sentido, né, de outras pessoas do bairro ir lá, porque, é um bar, mas é um bar diferente, então se sentia à vontade. Vocês colocaram uma prateleira de biblioteca dentro do bar. Isso, e se sentir convidado mesmo para poder ir, né. Ou seja, esse bar tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa diferente, e tem a rádio em cima, muitas pessoas ali ouvem a rádio, as crianças voltaram a frequentar de novo o sarau e recitar, Sempre ainda tem aquela coisinha assim, é um bar, né, não sei, mas quando a gente acaba fazendo fora do bar, em outro espaço, por exemplo, na biblioteca que a gente faz lá todo mês. Biblioteca Pública da Prefeitura. Isso, a Brito Broca, pelo projeto do Veia e Ventania. Aí uma galera assim da escola chega e fala, é no bar, eu conheço aquele bar, é de boa aí? É de boa. Então acaba sempre circulando criança, mulher, homem... Não tem mais esse receio. Vocês não trocaram de sede, ou seja, vocês começaram no Santista e no Santista estão há 9 anos. Vivemos no Santista. O Santista é apelidado de Santista, né? Qual é o nome dele? Cláudio. O Cláudio Santista.
Qual o envolvimento dele com o sarau? Porque para ficar tanto tempo ele tem que gostar também e ele também é poeta, né? Sim, o Cláudio, ele... A gente chama de um líder comunitário. O Cláudio, ele é fundador da Rádio Urbanos FM, Que funciona lá no bar há muito tempo. Ele, a partir do momento que a gente fez o convite, fez a troca de ideia com ele, falou, Santista, a gente quer fazer um sarau aqui e tal. Ele, vamos ver o que dá. E aí ele sempre escreve coisas pra rádio, sempre escreveu, né, frases, algumas coisas assim pra rádio relacionada à fé dele, né, a caminhada que ele faz pra Aparecida, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, já lia. Então no sarau ele passou a fazer isso com mais frequência e até que se deu o livro dele, né, o Prosas de Boteco, ele tem um livro publicado pelo Elo. E ele é uma pessoa, a gente já tivemos convites para sair do bar, para fazer em bar maior, a gente montou um espaço cultural do lado do bar, mas o nosso foco é fazer ali. O bar é pequeno, você conhece, quem já foi lá sabe como que é um corredor, é pequenininho, mas é ali que a gente quer fazer porque a gente acredita que é aquele espaço que a gente tem, que a gente quer transformar ele do jeito que é. E talvez se for para um bar maior também não mude o nosso foco e o Elo sempre prezou muito pela simplicidade e o pé no chão ali, né? Então, não adianta querer... é a casa. É a nossa casa e pronto. Se o Elo acabar um dia, vai acabar ali no bar. Como você disse, do lado tem uma sede do Elo da Corrente Isso. hoje, né? Uma coisa que não tinha no começo. Vocês começaram 9 anos atrás, quando chegaram no Santista para conversar, não era tão comum falar, vamos montar um sarau, né? Acho que bem menos do que hoje. Não. Hoje em dia pipocou, né? Antigamente. 9 anos atrás contava era... nos dedos. Os saraus que a gente contava era o Cooperifa, o sarau do Binho, e tinha a loja Suburbano Convicto que era no Itaí, que não era o sarau ainda, mas a gente considerava um espaço que a gente podia ir lá trocar ideia e se ver. Pouquíssimos, né? Então eram poucos. E a Brasa, o Ademar, e aí depois foi pipocando o sarau. Com esse mesmo intuito, né? Tipo, difundir a literatura de periferia, que fossem dentro de bares, porque são a maioria né? Dos saraus são em bares. Dentro da periferia, espaço que tem é igreja e bar, né? Aí a gente pensa, a igreja não vai casar ia dar muito certo. Quando você surgiu com a sede, você já falou, né? Que a gente não quis mudar do bar para a sede do lado, a sede é maior, né? Mas quais as atividades que tem na sede? O espaço cultural foi para ser uma extensão do sarau mesmo. A gente sempre fez ali formação dentro do bar. O mês de maio a gente entrava com esse tema da abolição da escravatura. Então a gente fazia, durante o mês de maio, um ciclo de debates e o sarau. Aí a gente começou a perceber que não dava para fazer debate junto com o sarau, porque ou ficava pouco debate ou ficava pouco o sarau. Então a gente falou, a gente precisa de um espaço para fomentar essas... Além do bar. Essas nossas discussões, para que tenha oficinas e tal. E aí a gente construiu lá, do lado do bar, que é a garagem da casa do Michel. E aí a gente passou a fazer oficina de capoeira, teve oficina de grafite, formações nossas, direcionada à literatura, encontros literários ali, a festa dos IBGs hoje em dia a gente faz ali dentro, né, que é a festa das crianças. Vocês fazem na semana do Dia das Crianças. Isso. IBGs, para quem não conhece, significa? IBGs são os gêmeos dentro da cultura iorubá, né, dentro da religiosidade africana. São os gêmeos, representam as crianças, são os protetores das crianças, assim, no geral, né? Ou seja, toda essa efervescência acontece entre o bar e o espaço. Entre o bar e o espaço ali. Você milita também no Esperança Garcia, né, que é um coletivo de mulheres. Explica pra gente como é que é e quais as ações que vocês promovem, o que está rolando. O Esperança Garcia surgiu em 2009, né? É uma extensão também, eu sempre falo isso, que é uma extensão do sarau, porque foi uma junção de mulheres do Sarau da Brasa e do Sarau Elo da Corrente, né? E com essa preocupação de que a gente via que tinha mulheres produzindo arte no geral e não tinha muita visibilidade. Então a gente se incomodou com isso e falou, a gente também carrega o piano, a gente tem que meter o pé na porta, porque se ficar esperando também a gente não vai conseguir muita coisa. Então, o Esperança Garcia é um grupo de formação. Hoje em dia eu não estou mais dentro do coletivo, eu faço mais um acompanhamento assim por fora, né?
Hoje em dia quem toca o coletivo é a Juliana Balduino. E uma das ações assim que está mais forte é formações lá no Quilombo da Parada, que é a casa dela. Formações com crianças, adolescentes e homens e mulheres. Estão nativa lá. Tá nativa. E é um lugar assim, xodozinho nosso, porque são pessoas maravilhosas que estão ali. A gente mais aprende com eles do que passa alguma coisa. Então toda a formação que tem, fotografia, literatura, tem dia que eu nem tô afim de, não vou falar, hoje eu vou lá para ajudar, né? Fazer uma comida, ajudar no café da manhã, assistir. Aí um dia uma criança falou assim, por que você não dá aquela atividade de literatura de novo? Foi tão legal e tal. Aí eu, então vai, né? Vindo de uma criança, né? Vindo de uma criança a gente não pode negar. Então o que está mais forte hoje é isso, assim, fazer essas formações direcionadas à cultura negra brasileira, assim. A sociedade, não vou te perguntar isso porque a resposta é óbvia, a sociedade é machista. Sim. E dentro dos movimentos culturais, há pouco tempo também teve um boom de levante das mulheres contra o machismo dentro dos espaços culturais, no espaço de saraus e tal. Como que é essa luta? É dia a dia? É quebrando um paradigma aqui, outro ali? Como que você encara essa luta, você que milita nessa causa também, antes da gente falar dos seus livros? Sim, é uma luta diária, constante. É o tempo todo a gente tendo que estar trocando ideia, debatendo, indo pra frente, indo pra porrada, porque esse machismo mata, não é um machismo. Não mata, não é uma coisa que a gente fala porque a gente quer, né, queremos aparecer, não, é um negócio sério, né? A gente vê aí mulheres dentro do movimento, tanto do hip hop quanto da literatura, sendo ameaçadas diariamente, sendo agredidas diariamente por pessoas que são do próprio movimento, e você fala, né? Isso não quer dizer... Discurso e prática são coisas totalmente distintas, né? E às vezes a gente, mesmo um militante, cai nessa coisa, fala, porra, a pessoa falou tão bonitinho lá no sarau e isso não quer dizer nada. Nada. E assim como um cara subir num palco de show, também cantar uma letra da hora lá, falando da mãe, falando do não sei o quê, não quer dizer muita coisa. Pra gente, a gente continua seguindo, lutando e tentando fazer com que essa sociedade seja melhor para nossas filhas, né? Para que elas não passem por metade do que a gente está passando hoje. A gente é apontada, as radicais, os clubes da Luluzinha, as mulheres que querem aparecer, e não, entendeu? A gente só quer uma coisa justa. E que os homens venham com a gente nessa luta também, não é uma coisa separatista. Tem coisa que você tem que ficar de boa e tem coisa que você tem que colar junto, né? Então, que cheguem e que tentem compreender, né? Não tomar, eu sou também, vou vestir a camisa, pá, não. A gente quer que tenhamos um consenso, assim, sabe? Se eu chegar e vir aqui no Suburbano falar alguma coisa, que a gente tenha um mínimo de respeito um pelo outro, sabe? E às vezes não acontece. Então é uma luta constante. Isso é na rua, nas telinhas, né, de celular, de computador. O tempo todo. O tempo todo. Raquel, você lançou um livro agora, a gente vai falar desse seu novo trabalho, mas antes, além de algumas antologias que você participou e tal, você lançou um livro com uma outra poeta lá do Salário da Corrente. Foi um livro que vocês dividiram a autoria. Foi. Que se chamava... Duas Gerações Sobrevivendo no Gueto. Que é você e a Soninha Maso, né? Vocês dividiram essa para viabilizar por questões financeiras ou porque vocês naquele momento estavam próximas e queriam ter um trabalho juntas? Como é que foi esse trabalho? E a repercussão que você percebeu dele? Nessa época a gente tinha ganhado o VAI, né, o Valorizações de Iniciativas Culturais, e o projeto era publicar livros de alguns autores do Sarau da Corrente. Frequentadores. E aí eu e a Sônia, a gente já tinha uma afinidade, vizinhas, de escrita, e eu particularmente queria fazer um livro com outra mulher. Se fosse para dividir, eu queria fazer com outra mulher, né? E por todas as afinidades a gente convidou ela para fazer um livro junto comigo, ela topou e foi lançado em 2008 e aí eu fiz uma segunda reedição em 2012, se eu não me engano, 2011, 2012, que aí veio um pouco diferente, a capinha colorida, com textos novos. E esse livro te lançou como escritora no
vamos dizer, no mercado, nem que seja um mercado independente, mas te lançou como escritora. Como que você viu a evolução da sua carreira até esse segundo trabalho que a gente vai falar já já? Bom, a primeira vez que eu publiquei foi no Cadernos Negros, né, o volume 30. Eu publiquei um conto lá. Publicou logo numa coletânea. E foi muito engraçado, top, porque né? eu tava muito insegura, assim. E é uma coisa assim que eu acho legal de falar, até que a primeira pessoa dentro do movimento que me falou que eu era poeta foi você, uma vez que eu publiquei um texto. Não sei se você lembra disso. Publiquei um texto no blog do Ela e você pediu para publicar no Literatura Periférica. Aí falou, eu falei, então vamos lá, né? E aí eu publiquei no Cadernos e aí já comecei a coletar algumas coisas, assim, pensando num trabalho. É louco isso na literatura, porque a gente escreve uma linha hoje, amanhã não é a mesma coisa, né? Amanhã já tem outro sentido. Naquele momento você escreveu aquilo, era o que você pensava, o que você sentia. E a isso Raquel pode mudar. Que escreveu esse livro em 2008 já é totalmente diferente da que escreveu o Sagrado Sopro em 2014, que lançou em 2014. É uma pessoa que já tinha mudado em vários pensamentos. Tá muito Mas valeu. À frente, valeu a experiência. Eu até falo que o Duas Gerações é um livro que eu fiquei um pouco de birra com ele. Eu acho que até escritor tem isso, né? Com o primeiro trabalho, né? Não gosto mais de você, tchau. Eu reescrevi o meu primeiro livro e virou meu terceiro livro. Então, fiquei uma birra dele e tal. E aí, pra publicar outro, durou 5, 6 anos. Assim, eu nesse processo de publico ou não publico, não sei e tal. Vamos lá, vamos escrever. Vou colocar isso hoje, amanhã eu mudo meu pensamento. Mas eu vi que é um processo natural e de amadurecimento mesmo com... E o segundo trabalho significa uma continuidade, não foi uma coisa que aconteceu. O diferencial desse segundo é que eu já tenho outros horizontes para fazer outros, né? Eu já penso em outras publicações. O primeiro eu não pensava. Para encerrar, Sagrado Sopro, do Solo que eu renasço. O que os leitores vão encontrar nesse livro? Que a gente pode encontrar, inclusive, no site da Livraria Suburbana. Bom, Sagrado Sopro é um livro... Bom, os leitores vão encontrar um pouco da Raquel, que é diferente dessa Raquel que vai no saraus e recita. É uma coisa muito mais... pessoal. Interior, assim. Tá falando muito do feminino em diversos aspectos, né? O solo que eu falo aí, a terra é a terra-mãe, é um elemento feminino também. Sagrado Sopro, esse nome é de uma poesia... A primeira poesia que eu fiz pensando no outro livro foi Ela, que é uma poesia que eu faço para Oiá, né, para Yansan. E então tem muito feminino aí, as raízes, tem muita coisa, vai encontrar isso. Pra gente encerrar de fato... Faz uma poesia ou do livro ou alguma coisa que remeta ao seu trabalho. Raquel Almeida, poeta, Ela da Corrente, nós que tá. Sagrado Sopro. Colhi a mais bela palavra, o mais belo canto, para oferecer aos céus, para oferecer ao encanto. Deixei-me envolver nessa brisa, nesse manto. A paz que sinto, quando o sopro suave vem nas folhagens, vem no meu rosto, nas folhagens e no meu rosto. Oiá, envolve sobre mim sua tempestade, pois tempestiva sou. Me acalanta em serenos sonhos de criança, me embala na tua dança, que não cessa e não cansa. Que não cessa e não cansa. Valeu, Raquel Almeida. Se você curtiu essa entrevista, dá um ok, dá um joinha, dá um que você quiser, compartilha, dá RT, sinal de fumaça, ajuda nós. Se inscreva no nosso canal. Valeu.